É Bíblia. É ler. É conhecer e é saber. É lendo, conhecendo e sabendo que você vai ficando saudável nas suas emoções. Amém? Então, voltando para o que eu estava falando, às vezes a criação de cada um de nós, ela vai repercutir diretamente no momento de você formar a sua família. Como era a sua família quando você era criança, adolescente, isso vai repercutir diretamente na sua vez de formar a sua família. E vai repercutir também no seu relacionamento para com Deus o Pai. Lá em casa, o meu pai, ele também foi criado com muito rigor. Com muito rigor. E ele aprendeu a ter medo do pai dele. Porque o pai dele era muito respeitado, mas também era muito... Ele amedrontava os filhos. E a mulher também tinha medo. E os filhos assimilavam aquilo. Então, quando foi a vez dele ser pai, ele entendia que o respeito era conseguido através desse autoritarismo. Então, quando ele chegava e eu fazia alguma coisa errada, eu já sabia que ele não batia pouquinho, não. E eu era muito magrinha. Ele, quando estava estressado, ele me levantava e ele me jogava na parede. Aí eu caí na parede. Aí minha mãe vinha ajeitar. E ele não é um pai ruim de jeito nenhum. Ele é uma maravilha. Mas ele precisava de ajuda. Amém? Mas na verdade ele já recebeu aquilo da herança que ele teve na família dele, né? E ele fez isso algumas vezes, mas isso foi suficiente para eu ter muito medo dele. E quando ele chegava perto de mim, que eu fazia uma coisa errada, ele ia falar comigo, ele não ia me bater, ele só ia falar comigo, mas eu já fazia assim. Aí ele percebia que eu tinha medo dele e aquilo era ruim para ele. Mas ele conquistou aquilo. Amém? Foi ele quem criou aquilo. E agora para tirar era difícil. Às vezes nós achamos que para com Deus é a mesma coisa. E às vezes Deus vai só falar com você e você já está todo nervoso. Calma. Tira todos os referenciais negativos, amado, que você recebeu na sua família, na sua criação, por herança de pai, de avô, de bisavô. Amém? Mas eu não consigo entender dessa forma. Você não consegue entender porque não conhece. Porque quando você conhece, a sabedoria chega. E você vai saber que Deus é bom. Você vai saber que Deus não vai te machucar, que Deus não vai te maltratar, que Deus não vai te jogar na parede. Você vai saber por dentro. Agora, como saber, ser plenamente convencido de uma coisa se a gente não se expõe ao conhecimento? Se a gente tem preguiça de conhecer. Vocês estão comigo? Temos preguiça de conhecer. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu estava dando esse exemplo lá no Rema. A gente estava conversando, né? A diretoria, a gente tem uma reunião de oração toda sexta-feira. Eu estava contando para elas um exemplo. Eu tive no cinema essa semana. E quando você chega, depois que o filme já começou, quando já aconteceu de você ter que entrar quando o filme já começou e aquele breu? Já viu o breu? É por isso que eles colocam pequenas luzes no corredor principal. Porque se você precisar se deslocar no escuro, você não vai cair em cima de ninguém. Então, quando você abre aquela cortina que está aquele breu, você está de frente para a sala, você percebe o corredor. Ainda bem que tem uma demarcação para o corredor, senão você está frito. Só que você vai andando no corredor e não vai sabendo se tem pessoa sentada desse lado, se tem pessoa sentada desse outro, onde é que você pode sentar ali. Porque você ainda não... Está tudo escuro. Vocês estão comigo? Ou você pega um celular e clareia, você não sabe o que fazer. E você paga um mico grande, né? Mas eu estava pensando sobre essa questão de a palavra de Deus ser lâmpada para seus pés. Amados, entrar num lugar onde você arregala os olhos, e quanto mais você abre os olhos, menos você vê, é terrível. Mas a Bíblia nos diz claramente que o que vai clarear aonde você pisa é a palavra. É muito fácil eu saber onde é o corredor do cinema porque ele está sinalizado. Agora, se eles apagam aquelas pequenas luzes, olha que elas não são tão grandes, não são uma tocha, são pequenas. Mas, amado, uma pequena luz no meio de uma densa treva, ela vai ser notada. Vocês estão comigo?
Não importa quão densas sejam as trevas, se você acender um palito de fósforo no meio da sala, de longe você vai perceber. Porque as trevas não prevalecem contra a luz. Vocês estão comigo? Então, quando eu vi o corredor demarcado, aí eu posso saber aonde andar. Se você tem luz, você sabe onde pisar. Mas se você não sabe, se você não está enxergando, se você não está vendo, como vamos pisar com segurança num lugar onde a gente não sabe? Já andou de noite no meio do mato? Você sabe que ali tem cobra, que tem grilo, que tem essas coisas. Ui, não quero nem pensar. E gia e essas coisas. E você sabe que tem essas coisas ali, você precisa andar ali, no escuro. Se você não tem uma lanterna, mas você está frito. Você pode pisar em cima do rabo da cobra e ela volta e pega na sua perna, rapidamente, é tão ligeiro. Mas com uma luz você sabe onde está. Amado, como nós temos a luz disponível, clamando nas entradas das portas, clamando nos corredores, clamando no mais alto, clamando no mais baixo, a gente ignora a luz e entra na selva de cabeça, no escuro, pisando em cima das cobras, sendo mordido, se acabando, quebrando os pés. Isso é coisa para o mundo. A igreja não está cotada dentro disso. A igreja não. Vocês estão comigo? Como é que nós nos aventuramos em coisas perigosas, sem saber qual é a vontade de Deus para aquilo? Amado, ninguém se muda da sua cidade para outra cidade se você não tiver paz, não. Ninguém entra num casamento se você não tiver paz, não. Pode ser lindo, maravilhoso, pregador ungido. Se você não tem paz sobre aquilo, você não faz e pronto. Se o pessoal quiser entender bem, se não quiser, amém. É a sua vida, é o seu futuro. Amém? Eu fico meio tensa quando eu falo sobre isso. Então, a palavra de Deus, ela é a lâmpada, ela é o caminho. Mesmo que a gente tenha tido um sonho, uma profecia, uma visão, tudo aquilo não vai ter que voltar para o crivo da palavra? Janaína, eu tive um sonho, eu já tenho certeza que era de Deus. Não, aquilo ali não pode não ser de Deus, certo? Como foi o sonho? Assim, 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 assim. É bíblico? Está em linha? Se não for, amado, foi um sonho romântico, você comeu muita pizza antes de dormir, assistiu algum filme. Vocês estão comigo? O seu subconsciente projetou alguma coisa, está assistindo muito. Tudo não vai voltar para a palavra? É por isso que a palavra não diz, as profecias são lâmpadas para os nossos pés. Não, a Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias. E a Bíblia diz que nós devemos atentar para os profetas. Amém? A Bíblia não diz que os sonhos te guiarão. A Bíblia não diz sequer, amado, que os pregadores ungidos te guiarão. A Bíblia diz que a palavra é a lâmpada. Ela é a lâmpada para os seus pés. Ela é a luz para o seu caminho. Tudo que você ouvir da parte de Deus vai ter que voltar para dentro da palavra. E se não passar aqui, despreza. Ou no mínimo, guarda. Vocês estão comigo? Além do mais, mesmo que nós não conhecêssemos isso aqui, ou não soubéssemos ler, não tivéssemos conhecimento, existe a unção do santo que te ensina todas as coisas. E essa unção é verdadeira e não é mentirosa. E aquele testemunho vai falar com você, vai mostrar para você. Vocês estão comigo, amados? A sabedoria quer possuir as nossas entranhas. Nós precisamos saber quem é Deus. Nós precisamos saber a quem nós servimos. Nós precisamos saber por que a gente é crente. Por que a gente se converteu. Por que a gente levantou a mão? O que foi que aconteceu naquele dia? Você precisa saber. Nós precisamos pesquisar, nós precisamos ler, conhecer, descobrir, perguntar. Vocês estão comigo? Tem outros versículos aqui bem legais. Salmo 90, versículo 12. Essa passagem foi usada por Simon na conferência do ano, acho que foi retrasado, conferência de ministros. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de modo que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Contar os nossos dias quer dizer um dia após o outro, um dia após o outro. Manhã, tarde, noite. Madrugada, manhã, tarde, noite, madrugada. E assim vai, um dia após o outro.
Nos ensina, Pai, a fazer a nossa rotina. Dormir e acordar, dormir e acordar. Nos ensina, Senhor, a fazer a nossa rotina de uma forma que não desprezemos os nossos momentos, os nossos dias, as nossas manhãs, as nossas tardes, as nossas noites, as nossas madrugadas, mas que aproveitemos todo o tempo que nós temos para alcançar um coração sábio. Ele não diz um coração cheio de conhecimento, ele diz um coração sábio. Com sabedoria você vai ser uma esposa melhor. Amém? Uma esposa que sabe a medida, que quando o marido está meio estressado, você sabe que é hora de silenciar. Você sabe que não pode se repreender ele na frente das pessoas. Você sabe que vai ter que engolir alguns sapos para poder resolver os sapos depois, se der para resolver. Se não der, infelizmente, deixa para lá, deixa para a próxima. Você sabe que não pode passar da medida com seus filhos. Você sabe que não pode gastar além da conta. Você sabe que a responsabilidade da casa é sua. Você sabe que seu marido não pode andar com colarinho sujo, porque você tem que dar conta desse colarinho. Sabedoria. Vocês estão comigo? A mulher sábia, ela sabe que as filhas dela seguirão o exemplo dela. E se ela for uma mulherzinha toda apertadinha, a menininha dela, mocinha, que vai ser muito mais bonita do que ela, também vai ser. E quando ela estiver enfrentando alguns problemas com a mocinha dela, ela deve pensar que ela deve ter feito a mesma coisa na época dela.